mensal do nosso Fórum de Educação Infantil. Nós vamos deixar então os informes para depois da palestra, não é isso? Ok. Então, para a gente é uma alegria muito especial estar aqui conosco a professora Fernanda Leal, professora Fernanda da Universidade Federal da Paraíba, lá no campus, não é campus, é da própria Universidade Federal de Campina Grande, não é? E ela também é membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre as Infâncias. Ela pode explicar melhor para você depois sobre isso, mas meu contato com a Fernanda se deu através da pesquisa nacional sobre a educação infantil no campo, dizendo de uma maneira resumida, porque a pesquisa tem um nome imenso. Essa pesquisa aconteceu envolvendo todas as regiões do Brasil, teve a coordenação nacional na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Maria Carmen Barbosa, conhecida como Lica, e outras companheiras também, como a Ana Paula Soares, que é da USP de Ribeirão Preto, a Jaque, que é Jaqueline Passuc, que é da Federal, da Estadual do FUNOP. Isso. Então, é um estadual do Mato Grosso, que é uma pessoa que vem trabalhando bem com a parte da educação no campo. Enfim, essa pesquisa nacional, como eu já falei, ela aconteceu em todas as regiões do país, e aqui no Nordeste, né, quem coordenou essa pesquisa foi a Fernanda. Como eu fui convidada para participar, né, fazendo um trabalho mais local aqui no estado do Ceará, foi aí que eu entrei em contato com a Fernanda e a conheci, participei de várias reuniões, foi um grande prazer sempre, e então é uma alegria para a gente poder contar com a Fernanda aqui hoje. Isso aconteceu por conta de uma parceria também do Fórum, né, com a entidade aqui da UFC, né, que é o Observatório de Políticas Públicas, porque vocês sabem muito bem que o Fórum de Educação Infantil não tem recursos, então a gente não poderia providenciar a passagem da professora aqui para Fortaleza, então foi o Observatório de Políticas Públicas que fez através dessa parceria que podemos, né, viabilizar essa passagem. Inclusive ontem eu estava indo para casa, no rádio eu ouvi, né, na rádio universitária, né, uma propaganda sobre esse evento aqui hoje, e falando que era o Observatório de Políticas Públicas e o FEIC que estavam promovendo, né, esse momento aqui de discussão sobre a educação no campo. Bom, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a professora Fernanda, e ela complementa alguma parte da apresentação dela que eu não fiz. Tá bom? Então, bom dia a todas, né? Todos, a maioria mulher. É uma grande alegria para mim estar aqui também, com um pouquinho de atraso, né? Era para ter vindo há um mês atrás, mas meu marido adoeceu e foi ficando pior. Aí no dia de eu viajar, ele foi internado, eu não tinha condições de vir, mas esse compromisso que foi firmado há um pouco mais de um mês, acho que era perto do carnaval quando Silvia me ligou, ele está sendo, né, realizado agora, e acho que é um compromisso que não se fecha agora, mas abre para possibilidades de diálogos que começarão a partir da minha fala, mas que certamente irão para além desse espaço. Então, eu gostaria de agradecer o convite à professora Silvia, a Ieda, a Fran, a Jesus, a Cátia, ao professor Fernando, né, pessoas que eu tive mais contato durante toda essa negociação da minha vinda. Dizer que esse espaço é um espaço muito especial para a discussão dessa temática também muito especial. Né, quer dizer, a gente está conseguindo incluir essa temática nas agendas, nas pautas, né, de fóruns, de debates, né, de encontros, é já uma conquista na direção de uma visibilidade maior, de uma questão e de uma realidade que, embora sempre tenha acompanhado a história do próprio país, né, as crianças que habitam a zona rural do nosso país estão lá sempre, ela não tem sido tratada, não foi tratada até um certo momento da história com a visibilidade que ela merece e precisa. Eu preparei essa fala para vir há um mês atrás. E aí
pedagógico, olhar para as escolas do Nordeste, né? E esse é o tema de um artigo que está naquele livro da Pesquisa Nacional, que eu e a professora Fabiana Ramos, que coordenamos a pesquisa no Nordeste, nós elencamos esses aspectos como aspectos importantes de serem tratados nesse artigo, né? A partir de esse livro. Aí, sim, posso passar? Eu trouxe, inclusive, para fazer um sorteio, né? E trouxe para vender. Posso? Ah, tá. E esse é um dos produtos dessa pesquisa nacional, né? Existem os relatórios que estão disponíveis no site do MEC, tem relatórios da coordenação geral, tem relatórios dos consultores e tem relatórios de cada região. Esses relatórios são mais completos. E esses relatórios de cada região dizem respeito aos estudos qualitativos que foram feitos na pesquisa. Esses estudos qualitativos foram feitos em 6 municípios de cada região. Então, no Nordeste, nós temos resultados qualitativos de 6 municípios que a gente, por uma questão de escolha, né, por princípios éticos, etc., a gente não divulga que municípios são esses e nem que estados estão. Mas, né, o estudo desses municípios reflete um pouco da realidade de cada região em relação a essa questão da educação infantil direcionada, dirigida às crianças pequenas de 0 até 6 anos, né, que residem nos espaços rurais de cada região e do Brasil de um modo geral. Então, como eu disse para vocês, esse é um momento muito importante. Semana passada eu fiz uma fala sobre a educação infantil do campo numa disciplina de fundamentos da educação infantil lá na UFCG, porque quando a professora comentou essa temática, né, algumas alunas disseram, mas para quê pensar na educação do campo para crianças, diferenciada? Não está tudo igual, não está tudo muito parecido, o que tem na cidade tem no campo, né? Então, essa indagação, essa inquietação das alunas fez com que a professora me chamasse para discutir essa questão. E eu acho que foi um outro espaço importante, porque ela entra, mesmo que não esteja na formalidade do currículo dos cursos de formação do professor, e mais especificamente do curso de pedagogia, mas ela entrou numa discussão com a disciplina. E essa é uma luta também que a gente precisa fazer, para que essa realidade que já existe ganhe corpo e ganhe visibilidade na discussão acadêmica, política, nas nossas investidas em relação à educação infantil para o Brasil de um modo geral e olhando também os aspectos específicos. Então, eu intitulei, né, essa fala a partir do título, mas eu vou discutir outras questões também. E me parece, pelo que eu vi da memória da reunião anterior, que Silvia já trouxe alguns elementos da pesquisa que a gente realizou juntas, né? E aí, se em algum momento alguns dados se repetirem, eu acho que não tem problema nenhum, né? Porque aí a gente aprofunda a discussão. E talvez eu traga alguns outros elementos, porque cada um, quando vê o texto, pensa a pesquisa, pinça alguns elementos específicos, né? Mais gerais. Tá, ok. Então, pode passar. Sim, eu preciso ficar aqui, porque se eu ficar mais aqui é melhor para eu ler, mas para cá é ruim para filmar. Posso ficar aqui? Pode. Então, primeira coisa, acho que colocar aqui, essa é uma questão recente no Brasil, dos pontos de vista político e acadêmico, né? Eu costumo ressaltar, e essa aí é uma perspectiva minha, de que essa realidade, essas crianças, elas existem. Elas estão nas escolas situadas na zona rural. Agora, como elas estão, se é educação infantil, se não é, como é que tem sido essa oferta, eu acho que é uma questão nova, tá pensando sobre isso. Então, tem um aspecto político muito forte, né, e a pesquisa, essa pesquisa nacional que a gente participou, ela se fundamenta a partir dessa inserção política e também acadêmica. É uma história atravessada pelo diálogo entre os setores do Estado, né? E aí eu pus em evidência a questão do MEC, mais especificamente da Coordenação de Educação Infantil. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma menção especial à professora Rita Coelho, que é quem, dentro da educação infantil, tem puxado essa possibilidade de diálogo com setores implicados com outro lado da moeda, dessa mesma realidade, que
são aqueles que estão envolvidos com o conceito, com o movimento, com a atuação política da educação no campo, né? E também da sociedade civil. Então, nesse movimento, existem movimentos sociais e sindicais e universidades públicas. A educação infantil do campo, né, EIC, é uma nova área de atuação política, acadêmica e social que exige o diálogo entre a educação infantil e a educação do campo. E essa tem sido a busca, né? Em alguns momentos, um diálogo profícuo, que apesar das tensões a gente tem conseguido avançar, e em outros momentos a gente tem muitos desafios ainda a superar. Um deles é a diferença de concepção entre os diversos movimentos envolvidos, né? Então, nessa questão aí da educação infantil, de um modo geral, entra a questão do movimento de mulheres, por exemplo, né? E muitas vezes a questão do lugar, ou para que creche, para que pré-escola, tem sido um debate importante, difícil, e que a gente precisa encontrar uma saída que respeite a questão da educação infantil voltada, né, a um direito da criança e também a um direito das famílias, né? Então, nessa postura aí, tem diálogos e tem tensões importantes a serem pensadas. E aí eu retirei do artigo da professora Fulvia, da Amélia Artes, nesse livro, né, uma parte que acho que no final do artigo ela chama a atenção para a necessidade de que os ativistas e os acadêmicos de ambas as áreas olhem cada um para aquilo que é específico de cada um, ou seja, quem está implicado com a educação do campo precisa olhar para a criança pequena, né? E quem está implicado com a questão da educação infantil precisa entender que as crianças não só vivem no espaço urbano desse país, elas têm outras formas de construir suas identidades que estão implicadas em contextos que favorecem, que contribuem para a própria construção de suas identidades. E isso precisa passar pela educação também. Então, alguns passos já foram dados na direção desse diálogo, né? E, assim, acho que os movimentos sociais e sindicais, sobretudo os movimentos sociais ligados à educação infantil e à educação no campo, têm um protagonismo importante. Mas quando a gente vai recuperar a história, a gente vê que, do ponto de vista de uma oficialização dessa conversa, isso nasce a partir de um grupo interministerial de políticas de educação infantil para as crianças do campo, né? Isso em 2007. Em 2008 acontece o primeiro encontro ampliado para a discussão dessa temática. Nesses dois momentos eu não estava. Quer dizer, eu recupero na história, mas eu não participei desse debate. Em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, como fruto desse movimento anterior, elas incorporam aspectos das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. E a gente pode ver isso nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no artigo 8º, parágrafo 3º, que lá há a orientação que se considera nas propostas pedagógicas, né, voltadas às crianças, filhas de famílias, populações camponesas, ou seja, agricultores, ribeirinhos, quilombolas, assentados e acampados da reforma agrária, etc., um conjunto de sujeitos aí, de grupos sociais e culturais, né, que essas propostas pedagógicas incorporem esse contexto, né, no qual essas crianças estão inseridas e a partir do qual também constroem suas próprias vidas. Né? Então, as diretrizes, sob o meu ponto de vista, elas funcionam como um dispositivo, né, do ponto de vista legal, que tem, né, capacidade de interferir nessa invisibilidade. Né? Quando ela coloca lá, quando esse artigo traz lá essa questão específica, isso chama a atenção, né? E aí, em 2010, eu posso contar melhor essa história, porque é quando eu entro nessa conversa, né? Em 2010, a COED, na Coordenação da Educação Infantil do MEC, inclui como parte das estratégias de consolidação das próprias diretrizes, um dos textos que ela considera como fundamentais, né? Sobre as orientações curriculares para a educação infantil do campo. Quem coordenou a construção desse texto foram as professoras Ana Paula e Jaqueline, que a professora Silvia já citou. E elas fizeram um movimento diferente dos outros consultores que foram chamados a escrever outros textos também. Saiu um texto da matemática, saiu um texto das relações entre adultos e crianças. Então, cada consultor
tentou, a partir do acúmulo de suas pesquisas e de sua inserção, escrever um texto de orientações. Elas fizeram um movimento diferente. Elas disseram que para escrever esse texto, elas precisavam de mais gente. E esse foi um movimento político importante, porque esse texto foi construído a muitas mãos. Elas fizeram um texto inicial, e esse texto passou pelo crivo de vários olhares, a partir de 5 reuniões técnicas, nas 5 regiões do país, né? E aí eu fui convidada a entrar nesse GT. Na verdade, quem recebeu o convite não fui eu, foi o professor Márcio Daniel, que na época era meu orientador de doutorado. E ele disse, não, você deve ir, que tem mais a ver com o que você estuda, que eu estava estudando Política Nacional da Educação do Campo. E eu fui, quando eu olhei o convite, eu disse, eu vou para uma coisa que eu acho que não existe, Educação Infantil do Campo, que é isso? De fato, né? E eu falei isso na reunião, e ver o que é, vim muito mais como uma curiosa. E foi interessante porque, do mesmo jeito que eu pensei naquela época, muitos de nós, e talvez ainda boa parte do Brasil, acho que talvez não, boa parte dos brasileiros desse país, nem sequer pensam que existe essa realidade. Eu estava inserida na discussão da educação do campo, estava fazendo pesquisa, eu já tinha entrado no campo, na pesquisa do doutorado, muitas escolas de regiões semiáridas, ali do Caribe e da Paraíba, e eu não vi as crianças pequenas, eu não vi essa especificidade. Foi a entrada no GT que me fez ver que tinha uma especificidade, que não era tudo chapado, como se diz, não tinha que ser tudo igual. Então, essa inserção, ela movimentou o meu olhar, ela modificou o meu olhar, né? E eu acho que, por isso que eu falava no início, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é importante para isso. Não só para a gente mudar rapidamente, mas para que a gente possa pensar em questões que até então não tinham sido pensadas e até retrucar, concordar, discordar, pensar um pouco mais, como aquelas alunas da pedagogia provocaram a professora dizendo, mas para que a educação infantil do campo? Não existe isso, né? Então, em 2010, esse GT acontece, e aí, ao final dessas reuniões, a gente realizou o primeiro Seminário Nacional de Educação Infantil do Campo, juntando cerca de 200 pessoas em Brasília, em dezembro, e nesse seminário foi realizado um trabalho em vários GTs, e todos eles indicaram que nós não conhecíamos essa realidade, e era preciso fazer um primeiro levantamento de dados sobre a situação dessas crianças. É preciso ou não é preciso uma educação infantil para essas crianças? O próprio modo de vida do camponês faz com que a creche seja necessária ou não, né? A gente não sabe disso. E a gente se colocou num lugar de uma ignorância que eu acho que é interessante. Nós não conhecemos dessa realidade, nós precisamos conhecer a partir de dados mais confiáveis, né? E aí, a partir do seminário de 2010, que a gente começa a conquistar a pesquisa que teve início em 2011. Então, em 2011, né, só no segundo semestre de 2011, então, foi realmente uma construção de forças. Não é simples para levar essa questão para dentro do Ministério, por exemplo, para discutir junto com outras secretarias, e aí as secretarias que estavam mais envolvidas eram a SEB e a SECADI, porque a Coordenação Geral de Educação do Campo fica na SECADI, né? Então, são construídas as bases políticas e acadêmicas para a realização da primeira pesquisa nacional que possibilitou o levantamento de dados sobre as condições de oferta e a demanda de educação infantil para as crianças de 0 até 6 anos moradoras de espaços rurais. Ao final de todo o trabalho da pesquisa, a gente viu que tinha, e mesmo no decorrer, a gente viu que precisava focar mais o olhar em alguns elementos, e a questão da oferta e da demanda apareceu como elemento central, né? Então, a pesquisa que Silvia disse tem um nome enorme, né? A pesquisa o nome oficial da pesquisa é esse: Caracterização das práticas educativas com crianças de 0 a 6 anos residentes em área rural, em áreas escolares, né? Em área, na verdade, rural, desculpa. Então, vejam que o título, né, ele era muito mais abrangente. A gente ia fazer uma outra coisa, e no decorrer da pesquisa, com as posturas acadêmicas, as posturas também de cada pesquisador, a gente conseguiu trabalhar com 75 pesquisadores no Brasil, entre pesquisadores e assistentes de pesquisa, o que significa algo muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque são concepções, são estágios de maturidade em relação à pesquisa diferentes, né? Mas
Mas a gente fez isso e ao final ao longo, a gente foi redefinindo melhor essa pesquisa, que acabou evidenciando mais dados sobre a questão da oferta e da demanda. Mas não foram só esses dados que foram levantados. Então, como a Silvia falou, teve uma coordenação nacional, que foi na URGS, com a professora Maria Carmen Barbosa, e uma coordenação adjunta feita pelas professoras Ana Paula Soares da Silva, da USP de Ribeirão, e Jaqueline Pazuc, da Unemar de Sinop. Na região Nordeste, tiveram 5 coordenações regionais. Na região Nordeste, eu fiquei nessa coordenação, e eu fiquei, né, porque essa pesquisa ela foi fruto do GT, né? Então, tinha uma história para construir essas coordenações, a gente já estava um pouco no movimento dessa discussão, pode passar, tivemos essas coordenações, e a equipe do Nordeste foi montada com essas pessoas, com o nome assistente de pesquisa, mas na verdade pesquisadora, o nome era um nome mais pro forma, né? Em cada uma das universidades das regiões do Nordeste, em cada um dos estados do Nordeste, nós conseguimos agregar professores inseridos nas universidades federais que fizeram os trabalhos em cada estado. No caso do Ceará, foi a professora Silvelina Cruz. Pode passar? Então, alguns comentários sobre essa pesquisa e alguns destaques que eu gostaria de fazer. Primeiro, né, essa é uma pesquisa que articulou o MEC através da SEDA e da CECADI, universidades públicas do país, Undines nacional e estaduais, UNCIMES também nacional e estaduais, Fórum de Educação Infantil, o IEB, de Educação do Campo, né, a Comissão Nacional de Educação do Campo, que é a CONEC, e depois o FONEC, que é o Fórum de Educação do Campo, e suas representações nos estados, movimentos sociais do campo, como o MST, movimentos sindicais, como a CONTAG, e outras organizações da sociedade civil. Então, por si só, a pesquisa já realiza uma coisa muito interessante, que é colocar esses diversos setores para conversar sobre essa questão. Então, tem um avanço nesse sentido. Depois, foi o primeiro levantamento de dados, tanto quantitativos, né, dados primários e secundários. Os primários dizem respeito a uma aplicação de mais de 1000 questionários em todo o território nacional, a partir de toda uma lógica metodológica, né? Que todos os estados participaram desse trabalho, também faz um trabalho muito árduo, né, Silvia? A gente também se aproximou mais das secretarias municipais de educação e viu questões difíceis e ao mesmo tempo questões assim, interessantes, como é que cada estado funciona e tal. Então, dados primários e secundários, ou seja, foram feitas leituras também a partir da realidade dessas crianças, via IBGE e via INEP. E aí a gente tem um capítulo interessante desse livro da professora Fúvia Rosenberg de Amélia Artes. E também dados qualitativos, que foram esses estudos feitos em 6 municípios de cada região. Então, é o primeiro levantamento desses dados a nível nacional sobre a oferta e a demanda de educação infantil para crianças residentes em área rural. E aí, nesse sentido, esse levantamento tem uma contribuição a dar no sentido da construção de uma política pública para este segmento da população rural do país. Por ser o primeiro levantamento, ele tem esse charme, né? Ou essa qualidade, ou essa característica, mas também tem os seus furos e os seus problemas. E a gente espera que seja realmente um primeiro levantamento, que outros levantamentos, e eu acho que isso é uma fala e uma ideia que tem sido propagada por todas as pessoas que participaram da pesquisa, que foi só o começo, a gente só levantou a questão, né? Tem muitos dados que precisam ser revistos, corrigidos, repensados, aprofundados, e ficar em convite e a sugestão de trabalhos que possam caminhar nessa direção, porque ele só levantou a questão, só levantou a letra, né? Então, a gente vê que esse levantamento lançou luz para uma realidade que é pouco visualizada nas políticas públicas de educação, seja na política pública de educação infantil, seja na política pública de educação do campo. Uma cobertura incipiente em termos quantitativos e mais ainda em termos qualitativos.
E eu posso dizer que o que eu vou falar um pouco das condições de infraestrutura e da proposta pedagógica tem mais a ver com essa incipiência do ponto de vista qualitativo, porque nós temos escolas, bastante escolas, situadas na zona rural, na região nordeste, mas como elas estão, né, é que a gente precisa pensar um pouco mais. Pode passar? Então, o Nordeste apareceu, né, e isso foi possibilitado pela leitura dos dados do IBGE e do INEP, apareceu como a região que contém o maior número de escolas na zona rural. Nós temos, desculpem, o maior número de crianças. 50% das crianças brasileiras que moram em zona rural estão no Nordeste. Esse dado nos leva a pensar em quê? Né? Isso é um contraponto à ideia de que a gente vive uma situação em que o campo é um espaço transitório, que vai acabar. Quer dizer, o nosso campo no Nordeste é um espaço habitado, é um espaço que, se tem as crianças, tem suas famílias também. Então, é um dado interessante. De todas as regiões, é o Nordeste que aparece como sendo a região que abarca, que contém a metade das crianças brasileiras que está na zona rural. E também temos bastante escolas, quase que 56% dessas escolas estão situadas na zona rural, que era também uma demanda muito forte dos movimentos sociais e do entendimento atual da política, de que no caso específico da educação infantil é preciso pensar com carinho essa questão. O que significa para uma criança em idade para frequentar a creche ou a pré-escola, viajar, se deslocar por estradas ruins durante muito tempo, né? Para poder ter acesso a um direito que é conferido inalienavelmente, né? Então, é importante que a escola esteja também no campo, no caso da educação infantil. Pode passar. Por outro lado, a gente viu isso aí, sobretudo, isso aparece nos dois estudos, no quantitativo e no qualitativo. A ausência de proposta pedagógica específica para a educação infantil do campo. Mas também, pela forma como as crianças de 0 a 6 anos entram na educação formal, há uma ausência de proposta pedagógica específica para a própria educação infantil. Então, não é que falte só uma proposta pedagógica pensada à luz da educação infantil do campo. É preciso pensar melhor numa proposta pedagógica para a própria educação infantil, que reconheça as especificidades desse tipo de oferta, né? Condições infraestruturais precárias ou inadequadas para o acolhimento das crianças pequenas, de 0 a 3 anos e 4 a 6 anos. E como você já sabe, esse é um dado que não é só do campo, para a faixa etária do 0 a 3, a situação é muito mais complicada, né? Entrada das crianças pequenas, de 0 até 6 anos, na educação formal pela porta do ensino fundamental, o formato de classes multisseriadas. Então, qual é o espaço que a criança pequena encontra para chegar à escola? Ela bate na porta dessas classes multisseriadas. Essa é uma realidade muito forte no Brasil, mas ela é muito maior na região nordeste e na região norte do país. Então, eu vou falar um pouco agora da pesquisa qualitativa e apresentar os dados dessa pesquisa, né? Ela foi realizada em 6 municípios, distribuídos em 6 estados da região Nordeste, que a gente denominou de M1, M2 e sucessivamente até M6, para guardar a identidade desses municípios. Alguns aspectos que foram investigados, a questão da oferta e da demanda, a concepção de creche para a escola, estão todos aí, eu não vou ler um por um, não. E aí eu vou dar mais ênfase na minha apresentação a esses que estão negritados, tá certo? Então, nós ouvimos nessa pesquisa qualitativa em todo o Nordeste 65 sujeitos representantes das seguintes instituições: secretarias municipais de educação, gestão das escolas situadas tanto na zona rural como na zona urbana, porque aí a gente incluiu as escolas também que recebem os alunos que vêm da zona rural, as famílias usuárias, ou seja, aquelas que têm filhos na escola, as famílias não usuárias e os movimentos sociais. Pode passar? Então, em relação à oferta e à demanda, né? Então, do ponto de vista da oferta, a gente viu que ela é mais recorrente a partir dos 4 anos, né?
E aí 2 falas de representantes de instituições, né, e também os pesquisadores. Eles colocaram suas perspectivas nos relatórios. Então, no município 4, a secretária municipal de Educação disse que para a faixa etária de 0 a 3 anos da zona rural, a gente não tem procura, não tem demanda. É tanto que na zona rural a gente não oferece, só oferece na zona rural de 4 a 6 anos. E na fala das pesquisadoras do município 6, foi informado pelo representante da Secretaria Municipal de Educação o aumento da oferta de atendimento, mas que se restringe às crianças dos 3 aos 5 anos, sem contemplar os bebês. O município não faz distinção ou especificidade do atendimento da zona urbana para a rural, ou campo. Né? Pode passar. Então, nas escolas pesquisadas, a gente verificou que não existem, efetivamente, condições para atendimento de crianças de 0 a 3 anos em áreas rurais, devido à ausência de creches com infraestrutura e proposta pedagógica adequadas a essa faixa etária nessas áreas. Os 6 municípios que a gente estudou aqui no Nordeste, quando eles ofertam atendimento em creches de crianças residentes em área rural, o fazem naquelas localizadas na zona urbana e só recebem crianças a partir dos 2 anos. Então, a gente depreende, a partir desse dado, né, que a falta de cobertura nas áreas onde as crianças moram determina, em grande medida, a invisibilidade da demanda para essa faixa etária. Então, não é suficiente dizer que as famílias não procuram, mas a própria inexistência de uma oferta adequada faz com que as famílias não pensem esse espaço como um espaço que os seus filhos podem ter acesso. Se em muitos casos sequer ele existe, como é que se constrói uma mentalidade sobre? E se em muitos casos, quando ele existe, ele tem que ser realizado, quer dizer, a criança precisa ir até a zona urbana, né? Então, a ausência de uma oferta, ela comanda também a ausência de demanda, ela tem uma relação com a ausência de demanda, né? Não é uma demanda pura, ela está articulada à questão da oferta. Fala de um dos representantes dos movimentos sociais, quer dizer, uma outra voz de alguém que tem relação com essa discussão, mas não faz parte, por exemplo, da escola, da secretaria. Os pais têm muito interesse que os filhos, desde pequenos, frequentem a escola, mas não aceitam colocar as crianças na faixa etária de 0 a 6 anos em transporte escolar, precário e perigoso, com estradas em péssimas condições. Então, mais uma vez, a ideia, né, que a gente falou, que eu falei há pouco, de que essas condições desfavoráveis, elas reprimem a demanda, elas impedem que ela sequer apareça. Então, para que a demanda efetivamente se revele, são necessárias condições de oferta adequadas para a educação das crianças pequenas. E o que acontece não é só na zona rural, para a faixa etária de 4 a 6, a gente vai ter um outro problema, que é a questão da escolarização, a forte presença de uma educação infantil que é abortada ou inexistente e, no lugar dela, a escolarização. Em relação à dimensão pedagógica, nas escolas, nós visitamos 17 escolas no Nordeste e a gente pode dizer que não há em nenhuma delas, ou não havia, na época da pesquisa, nenhuma proposta pedagógica relacionada ao que a gente espera de uma educação infantil pensada para os sujeitos da zona rural. Porque quais foram as condições que a gente encontrou, né? Em 2 escolas não havia projeto político-pedagógico. Em 7 escolas, esse projeto também não havia, mas estava em construção. Então, no momento, não tinha também, estava em construção. Em 3 escolas, foi afirmado que o projeto pedagógico estava desatualizado. E, em 5 escolas, as orientações vinham da Secretaria de Educação, né? Então, assim, a gente não encontrou nenhuma escola, das 17 escolas visitadas, que tivesse uma proposta voltada às crianças pequenas, que constroem suas relações de vida, suas relações sociais, a partir de uma cultura específica. Nenhuma das 17 escolas. Tá? Agora, pensar um pouquinho a rotina com as crianças e das crianças. A gente dividiu a rotina com as crianças, né? Essa rotina a partir de 2 elementos. A rotina com as crianças, pensada a partir do que os pesquisadores viram nas escolas. E a rotina das crianças, pensada a partir do que as famílias relatam, do que as crianças fazem em casa. Então, a gente vai ter aí 2 depoimentos, né?
O município não tem uma proposta curricular para a educação infantil, nós aqui adotamos e usamos o livro, inclusive na alfabetização. Aqui tínhamos o projeto de 3 anos, Alfa e Beto. Depois, a dinâmica de trabalho com as crianças de 0 a 3 anos não é muito diferente das de 4 a 6 anos. Na sala das crianças de 2 anos não tem quadro de giz na parede, mas nos outros grupos sim. Todas elas fazem atividades acadêmicas. Isso aí é uma fala de pesquisadores de um determinado município. As atividades observadas foram colagem, pintura e identificação das vogais. E as crianças de 4 a 5 anos estão sendo alfabetizadas com um livro didático que a diretora encontrou na Secretaria de Educação e trouxe para a creche. Então, nessa rotina, né, a gente vê, sobretudo nessa descrição desse segundo depoimento, como a criança já está inserida num contexto em que, por exemplo, brincadeiras e interações, que são eixos fundamentais do currículo, não aparecem. E assim, eu não escolhi esses e deixei de lado outros relatos em que isso aparecia, porque não apareceu em nenhum dos relatórios. Nessa rotina das escolas, com as crianças, o que aparece é muito uma atividade, depois outra atividade, depois outra atividade. Agora vamos ver a rotina das crianças observadas nas casas. Fora da escola, a criança tem o seu cotidiano marcado pelas relações familiares, baseadas no núcleo mínimo ao qual a criança pertence, de vizinhança e ainda de parentesco. A casa e a escola são os espaços nos quais as crianças realizam suas ações cotidianas com mais frequência. Segundo a mãe do município 5, representante de uma família usuária, ou seja, seu filho também está lá na escola, é assim a rotina de sua filha. Ela vai para o colégio, ela almoça, dorme, brinca, faz os deveres, janta, brinca e vai dormir. Convive bastante com os primos que moram próximos. Geralmente brincam de correr, de esconde-esconde, de bola e com bicicleta. Ela gosta de assistir TV e DVDs educativos. Pode passar. Então, a gente percebeu que nos relatos, nos dados coletados, aparece aí uma defasagem entre alguns elementos que estão presentes no mundo da casa, no mundo da vizinhança, no mundo do parentesco da criança e no momento em que ela entra na escola, né? Então, a gente percebeu a presença muito maior de brincadeiras e interações no mundo da casa. Com isso, eu não estou achando que a escola tem que ser suprimida, não. Mas é um dado importante, né, quando a gente está pensando em educação infantil, e aí pensando do ponto de vista mais amplo, educação infantil para as crianças de modo geral, que a brincadeira e a interação, né, ou que as brincadeiras e as interações, elas são compreendidas, né, a gente chegou já a esse consenso, como fundamentais ao desenvolvimento, né, ao crescimento, à construção do conhecimento dessa criança. E certamente a criança brinca na escola. A criança acha seu jeito e a própria professora brinca com ela. Mas é talvez sintomático que isso não tenha aparecido tanto nos relatos, nem tenha sido visto de uma maneira mais que chamou a atenção das pesquisadoras que foram a campo. Então esse dado ficou forte nesses relatórios das pesquisas de campo. Pode passar? E aí, condições de infraestrutura. Na pesquisa, nós só trabalhamos com um tipo de imagem, né? Que foi a imagem de algumas fachadas. Essa é uma fachada de uma das escolas que houve a visitação de pesquisadores. É a fachada mais dramática. Nem todas as escolas estão assim. Mas ela chama a atenção, né, para um dado que foi repetido nos relatórios pelos pesquisadores que foram a campo. Todas as escolas foram avaliadas, tanto pelas pesquisadoras e às vezes mesmo pelos próprios diretores, como escolas que precisam de reformas, como escolas que precisam de maior espaço, como escolas que o seu espaço não atende à especificidade da criança pequena. Essa escola, ela foi descrita no relatório dos pesquisadores que foram, né, até esse município como uma escola em ruínas, né? E ela chama a atenção para um dado que se repetiu em maior ou menor grau na pesquisa do Nordeste. Então, foram observadas situações diversas quanto à infraestrutura. Então, na maioria dos municípios, elas necessitam de reformas, ampliação e adaptação dos espaços, substituição de portas e janelas, além de reparos de piso e teto e pintura.
foram encontradas escolas em geral precisando de reforma para melhorar o teto e paredes. Em geral, as escolas necessitam de mobiliário e equipamentos adequados às crianças de 0 a 6 anos. 2 municípios pesquisados enfrentam problemas com relação ao abastecimento de água e ao armazenamento e coleta do lixo, que aí é uma situação mais grave, né? Então, as próprias condições básicas, que a gente imagina que deveriam terem sido superadas, elas se repetem nessas escolas, acontecem nessas escolas de uma maneira que chama a atenção. Uma outra observação é que os prédios que abrigam as escolas situadas em área rural, que foram visitadas, reproduzem o modelo da escola urbana. São instalações que não consideram os modos de vida dos diversos espaços campesinos, as necessidades e os desejos das crianças, bem como a interação com as características ambientais de onde estão localizadas. Não se caracterizam, portanto, como um ambiente de educação infantil preparado e organizado para que a criança possa criar, recriar e explorar o ambiente. E esse relato ilustra um pouco isso. O prédio da escola é pequeno e não existe em sua arquitetura integração do espaço com a área verde do entorno. Porque essa é uma questão específica, né? Nesse debate da educação infantil em geral e da educação infantil do campo, tem uma discussão forte e que não foi feita ainda na dimensão que ela precisa, que diz respeito ao geral e ao específico, né? Então, a educação infantil do campo é para pensar uma educação a parte de todo o acúmulo que se tem para a educação infantil do modo geral. Acho que não, penso que não, defendo que não, e não sou só eu, não estou falando só em nome de Fernanda, né? Acho que tem já uma reflexão na direção de saber que a gente não pode, ao construir uma educação infantil do campo, ao pensar uma educação infantil do campo, pensar em algo à parte do conjunto da sociedade. Mas tem aspectos que precisam ser olhados na sua especificidade. Então, uma criança que mora no sítio, que tem um terreiro como seu espaço para brincar, que tem uma interação muito grande com as pessoas que estão próximas, seus vizinhos, seus parentes, etc., chega num espaço que é totalmente fechado, que muitas vezes sequer a janela tem uma altura adequada, que esse convívio que constrói a sua forma de ser no seu cotidiano, na sua casa, vamos dizer assim, não é nem apartado, mas ele não existe na escola, ela tem que ficar sentada numa sala pequena, fechada. Isso é uma questão para a gente pensar. Se não teria que haver aí uma relação entre a escola e o contexto em que ela está inserida. E aí eu defendo que sim. Em relação aos professores, né, tem questões, eu estou olhando assim o tempo, se eu der uma olhadinha ali para o relógio, não sei se quando tiver assim, precisando que eu dê uma acelerada, me dá um toque, que eu acabei nem olhando o horário. Né? Então, a constatação da inadequação de formação inicial dos professores no que diz respeito à educação infantil reflete um ainda incipiente investimento nos cursos de graduação no Brasil, no que se refere às especificidades da educação de crianças. Isso aí não é só em relação à educação infantil do campo. Crianças de 0 a 6 anos de idade. A formação continuada tem figurado como uma saída pontual para que sejam promovidas algumas condições necessárias para a educação infantil de qualidade nos municípios pesquisados, em ações formativas promovidas pelos próprios municípios ou mesmo por meio de parcerias, que esse foi um fato revelado nas seguintes fases. Quanto à formação continuada, a Secretaria de Educação afirma ter ações de formação semestralmente e um acompanhamento bimestral dos professores por parte dos coordenadores de educação infantil. No momento, temos formações sobre a educação infantil, a educação musical e a educação para o trânsito, até o final do ano para os professores da rede. Pode passar? Então, só falando. Essa foto não é da pesquisa, aí faz parte da minha apresentação. É da minha pesquisa do doutorado, que aí a gente não saiu fotografando na pesquisa nacional outra coisa que não fossem as fachadas e sem identificar as escolas. Esse é um dos transportes que, a época que eu realizei a pesquisa, em 2010, 2011, por aí, eu transportava crianças, né, para escolas da zona rural. Então, era um transporte mais intracampo, né? E aí, no Nordeste, porque tem uma grande quantidade de escolas situadas na zona rural, o que prevaleceu a
partir dos dados da pesquisa, que no Nordeste o deslocamento é feito em sua maior parte a pé. As escolas estão mais ou menos próximas das casas, né, em que as crianças moram, e elas vão com seus pais até a escola. Isso não é a realidade única. Tem transporte escolar, sim. Tem transporte intracampo e tem transporte que já leva para a sede do município, né? Mas no Nordeste a maioria das crianças se movimenta, né, com seus pais, com suas famílias, ou então com vizinhos e para chegar até a escola, certo? Então, um representante da Secretaria Municipal de Educação, ele defende a escola localizada perto da casa da criança, desde que ela tenha qualidade para atender adequadamente. Então, vem uma questão aí que não é só estar perto, é preciso que tenha qualidade. E que muitas vezes, né, a saída, às vezes até mais rápida, mais funcional, é que, para garantir a qualidade, é melhor juntar todo mundo na sede, né? Isso tem sido feito em muitos municípios, inclusive foi feito num dos municípios que eu estudei na minha tese. Um município bem pequenininho, mais rural de todos, mas a escola da zona rural não existe mais. Na zona rural, a escola, os alunos vêm todos para a escola que está localizada na zona. Então, implicação do transporte e deslocamento dos professores, né? Num determinado município, o representante da Secretaria Municipal de Educação avaliou que o fato de os professores se deslocarem para as escolas localizadas na zona rural interfere na própria qualidade da oferta educacional, uma vez que, para ele, há uma perda de tempo muito grande nos deslocamentos. Uma parte desses professores chega atrasado e muitas vezes precisa sair mais cedo, porque eles têm um segundo turno em outro lugar. Vocês conhecem essa realidade, né? Isso apareceu na pesquisa e a gente constata, mas é uma realidade que a gente conhece. Então, e essa é uma questão também que é discutida não só na educação infantil do campo, mas na educação do campo de um modo geral. O que é melhor? É o professor que mora na sede do município e geralmente é aquele que tem mais formação, que fez formação continuada, ou aquele professor que mora perto do lugar que a criança, né, do lugar de escola, que mora perto da escola e ali perto da criança também, tem uma relação de proximidade com ela, vai chegar no horário certo e sair no horário certo, mas geralmente não é esse o professor que teve acesso a uma formação inicial, por exemplo, pedagogia, ou formação mesmo continuada. Esse é um dilema e é uma questão, né? Então, também não é uma questão resolvida. Mas quando os professores moram distante, essa questão aparece. A criança fica com tempo mínimo. Ela tem aí retirado uma parte do seu direito do tempo na escola, né? Em relação às crianças, essa também é uma foto da minha pesquisa. Todas elas foram autorizadas pelas famílias das crianças, por isso que foi exposto, certo? Na época, elas eram transportadas nesse caminhão. E eu dormi um dia na casa de uma professora e fui nesse caminhão também. E uma coisa que eu achei muito interessante, bonita mesmo, é que apesar desse caminhão, né, e eu não acho que tem que ser ele, ter toda essa condição de precariedade, de falta de segurança, não tem cinto nenhum, são duas tábuas. As crianças conseguiam se divertir, brincar, davam o seu jeito de fazer isso, né? Agora, qual era a leitura, por exemplo, da secretária? Eu tenho uma relação muito próxima com ela. Mas eles adoram. Isso é maravilhoso. E por aí era a saída para justificar. Não acho que é esse o transporte, não pode ser esse o transporte que a gente pode querer e desejar para as nossas crianças. Nenhuma criança, inclusive as crianças que moram na zona rural. Mas isso eu achei interessante, né? Como as crianças conseguem fazer, como todos nós, mas isso eu vi muito presente nas crianças. Essa situação difícil é uma situação, elas brincavam na ida e na volta o tempo inteiro. Ciência. E até as buscas freadas eram motivo porque elas iam para lá, vinham para cá, mas era sério, era perigoso, né? Então, a questão do transporte, quando ele é necessário... Para eles é uma aventura. É uma aventura, mas é uma aventura, a gente sabe que extremamente perigosa. E a gente tem que realmente acabar com isso aí. Depois que eu terminei minha pesquisa, foi baixado mais uma vez, né, uma lei, né, porque já está na lei, não pode transportar, já está nas diretrizes complementares de educação do campo, não pode. Mas ainda continua.
2008, mas continua. Teve alguma coisa mais forte, assim, acho que 2010, 2011 eu escutei de alguns gestores que isso acabou. Só que um dia desse eu passando, também pelo Cariri, eu vi novamente esse caminhão, então não acabou. Vamos lá? Então, vamos pensar agora para a gente fechando os desafios ou apontamentos para a política, né? E aí são algumas conclusões que a gente chega a partir dessa pesquisa. Há desafios a serem vencidos no âmbito da construção de uma cultura do trabalho voltada à educação infantil, da infraestrutura, da organização das turmas em salas multisseriadas, da falta de projetos específicos e da rotatividade de professores, conforme a gente pode ver em alguns relatos. Pode passar? Então, nossos maiores desafios dizem respeito aos aspectos pedagógicos no que tange a compreensão quanto ao trabalho, a brincadeira e a interação por parte dos professores. Esse foi um desafio colocado como representante de secretaria de um dos municípios. Pode passar? Temos problemas quanto à infraestrutura, falta de organização, falta de projetos específicos. Temos casos aqui no multisseriado de crianças de 4 anos junto com outros de 14 anos. Isso não pode dar certo, essa separação é certamente uma necessidade. Um representante do movimento social, né, na verdade do MST, fez uma crítica em relação à relação entre os movimentos sociais e as escolas do município. Ele afirmou que os movimentos são vistos sempre como opositores, então eles têm dificuldade de entrar nas escolas. Eu acho que essa é uma questão que fica, ou que tem que estar nos relatos que a gente pode pensar, né? Qual é a vinculação das escolas com esses movimentos, e no caso do campo, quando a gente pensa a educação do campo de um modo mais geral, são esses movimentos que têm colocado essa questão no ar, né? Que têm produzido força, ou tem na verdade, nem produzido, somado força para que essa questão tivesse entrado na agenda pública. Então, como é que fica a relação deles com as escolas, né? Vou passar. A noção de creche atrelada a uma concepção assistencialista como algo para pobres também apareceu num dos municípios. Então, a gente entende que é preciso avançar na construção de uma cultura ou mentalidade acerca da educação infantil. E eu sei que isso não é só no campo, essa é uma realidade geral. Não se tem a gente não construiu enquanto nação ainda, me parece, uma concepção de educação infantil mais geral, né, ou mais ampla, no sentido mais amplo, e aí do atendimento específico para cada faixa etária, do 0 a 3 e do 4 a 6, né, até 6, 4 a 5. Então, é preciso a construção, assim, há um desafio muito grande na direção da gente construir uma concepção, uma mentalidade acerca do que é educação infantil, qual é o seu papel, qual é o seu valor, né? O que ela faz ou pode fazer no desenvolvimento, né, de uma criança. Em relação à localização e à locomoção, há implicações para se pensar no transporte de crianças pequenas na região Nordeste, né? Então, a minha aposta é que, como a gente tem bastante escola, comparando com outras regiões, que essa locomoção via... tem bastante escola localizada na zona rural, que essa locomoção via transporte escolar só aconteça, de fato, quando for estritamente necessário, né? Os gestores sabem que não é simples fazer a educação na zona rural. Tem a questão da densidade demográfica, tem a questão do número mínimo de crianças, aí você não consegue recursos. A gente não pode desconhecer que essa é uma realidade, mas ela pode ser modificada no sentido de, se a gente conseguir entender, né? E aí do ponto de vista da política, dos gestores, que não dá para tratar esse espaço com as suas características específicas, do mesmo modo que a gente trata o espaço urbano, talvez a gente tenha aí uma saída na direção de entender que uma escola de zona rural pode funcionar assim com um recurso, com um número menor de crianças e de jovens, né? As famílias não usuárias, elas também foram ouvidas, né? E eu teria duas coisas a falar sobre a escuta dessas famílias não usuárias. A primeira está aí, né? Uma mãe que ainda não tem seu filho na educação infantil, ela já tem uma ideia de que tem um programa que parece ser bom. Não estou dizendo que o pró-infância é ótimo, nem que é bom, mas ela tem uma referência. Então, mesmo não tendo a criança já, né, na educação infantil,
ela pensa sobre essa realidade. E aí a segunda coisa tem a ver com essa primeira, que a escola ela é um importante, né, objeto, espaço de reflexão, e que mesmo aqueles que não têm uma relação direta com ela, como as famílias dos usuários, movimentos sociais, no caso desses dois conjuntos de sujeitos que a gente ouviu, eles têm ideia sobre a escola. A escola não passa de maneira despercebida, ela gera sentido, né? E eu acho que é preciso ouvir essas outras vozes também. A gente encontrou várias concepções de escolas entre as famílias, né? Aí há dois depoimentos em que, por exemplo, a mãe é mais sensível ao espaço para brincadeira e a outra mãe quer lápis e papel na mão do seu filho que está na educação infantil. Então esse é um outro desafio que vai na direção da gente construir essa mentalidade, essa concepção junto às famílias, né? E não é para todo mundo pensar igualzinho, mas é fazer dessa escuta uma escuta de trabalho. A escola entender que ela está lidando com diversos sujeitos, com diversas demandas, né? E que esse é um desafio que ela precisa lidar também. E aí, movimentos sociais e famílias não usuárias, a escola, aquilo que eu falei há pouco, né, ela é uma produtora de sentidos que extrapola uma perspectiva daqueles que têm uma relação mais direta com ela, como os pais, crianças e professores. Pode passar? E aí os meus contatos, né? Então eu entendo que essa minha apresentação um pouco longa, com muitas falas, etc., né, mas ela coloca nesse espaço de discussão algumas questões de uma pesquisa maior, de uma investigação maior, né, para que a gente tenha essas questões como um ponto de partida para uma conversa, né, que já é muito interessante que ela tenha sido colocada na agenda de vocês. Outros fóruns estão fazendo isso também. Já falei isso lá no Ceará, todo o Ceará, lá em Pernambuco, na Bahia, né? Que a gente possa multiplicar esses espaços. E acho que essa representação aqui ela é extremamente, ela é fundamental para toda essa discussão que está sendo feita hoje no Brasil, com muita dificuldade, com muitas tensões, né? E a gente tem que cuidar para que essa discussão não caia ou no esquecimento, ou ela se pulverize ao ponto de desaparecer, né? Porque a gente começou a ver uma realidade, né? Começou a tratar de uma realidade que existe e que a gente não pode deixar de reconhecer e de lutar por ela também. A gente, quando pensa na educação infantil democrática para todos, a gente precisa pensar na educação infantil e que nesse todos estejam incluídos, realmente incluídas todas as crianças, né, com suas formas específicas de viver. Então é isso, é começo de conversa, eu fico aqui à disposição para que a gente possa debater um pouco mais sobre essa questão. Muito obrigada pela escuta de vocês.